Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 271 da biografia de São Paulo da Cruz, escrita pelo padre Luiz Teresa de Jesus Agonizante. Capítulo 22, que narra a vida do nosso santo de 1745 a 1748. Estamos aqui na metade do século XVIII, né? O padre Tomás Struzieri. Em profundo recolhimento, orava o nosso santo ante o sacrário, na igreja da Imaculada dos Montes, das religiosas capuchinhas, quando entrou um sacerdote e se dirigiu à sacristia. Guiado por um impulso interno, Padre Paulo o segue. Ao se encontrarem, perguntam-se mutuamente: o senhor é o Padre Paulo? E Vossa Reverendíssima é o Padre Tomás Struzieri? E abraçaram-se cordialmente, como se fossem velhos amigos, que havia muito não se encontravam. O sacerdote tivera conhecimento do maravilhoso apostolado do Padre Paulo e da fundação do Instituto da Sagrada Paixão. Paulo, por sua vez, ouvira falar do Padre Tomás Struzieri, um dos mais eloquentes oradores da época. Estimularam-se mutuamente ao sacrifício pela glória de Jesus crucificado em prol das pessoas. Desde essa primeira entrevista, uniram-se pelos laços de santa e indissolúvel amizade. Struzieri desejou voar imediatamente para o Monte Argentário, mas seus amigos, de prudência demasiado humana, esforçavam-se por fazê-lo desistir da santa resolução. Aos 40 anos de idade, e com tão brilhante porvir, garantido pela nobreza do berço e pelos dotes intelectuais, como abraçar uma congregação tão austera e mal consolidada? Paulo orava e solicitava orações pelo amigo. Escreveu a um sacerdote: diga à irmã Colomba que agora é tempo de auxiliar-me. Recomendo-lhe um grande missionário que comece a sentir alguma inclinação para o nosso instituto. Seria um dos nossos mais poderosos apóstolos. Oh, quanto o desejo! Que reze muito, pois espero que seja ouvida. Ah, por caridade, não nos perca de vista, nem de dia, nem de noite. O mesmo digo a Vossa Reverendíssima. Lembre-se de nós ao celebrar o santo sacrifício. São trechos de cartas do nosso santo, né? 2 anos decorreram e Paulo tornou a visitar em Roma o padre Tomás. A claridade de luz superior descobriu nele as perplexidades que o agitavam, descrevendo-as nas menores circunstâncias. É patente a vontade divina. A graça triunfa. Segue para o Argentário o filho de suas preces e em 2 de fevereiro de 1745 recebe das mãos do fundador o santo hábito. A partir daquele momento passa a chamar Padre Tomás Maria do lado de Jesus. Excelente conquista. Este apóstolo, que no dizer de São Vicente Strambi podia valer por muitos, nascera em Senigália, de nobre família,
e unia à circunspecção da experiência e do talento os tesouros de vasta e profunda doutrina, de arrebatadora eloquência, de que dera sobejas provas no ministério apostólico. Estas belas qualidades eram coroadas por voz forte e sonora, admirada pelo célebre missionário São Leonardo de Porto Maurício. Entretanto, acima de tudo, possuía rara prudência e sólida piedade. São Leonardo foi contemporâneo, né, do Instituto, né, e de São Paulo da Cruz. Ei-lo, simples noviço, da menor e mais humilde das congregações religiosas. Maior, porém, era em sua cela do que sob os dourados tetos de seu palácio e das cátedras apostólicas, de onde arrebatava as multidões. Traçou interessante descrição de seu noviciado, que não se pode ler sem profunda emoção. A alma se desabafa em cânticos de amor e em arroubos celestiais. Ouçamos algumas de suas expressões. Aqui está um texto que numa nota o biógrafo informa: testemunho genuíno, muito mais prolixo, é citado na íntegra em Memorie dei primi campagne, páginas 223 e 24. Esta citação é abreviada e com alguns períodos invertidos, porém deixamos-la assim. Então vamos ver aqui o testemunho do padre Tomás, né? Quando pus os pés neste santo retiro, julguei entrar no paraíso. Reinava o mais profundo silêncio, e as próprias paredes respiravam santidade. Os religiosos pareciam anjos, tanto resplandeciam em virtudes. Amavam tanto a pobreza, a ponto de procurarem, com piedoso empenho, as piores coisas, como hábitos remendados e estragados. Eram tão mortificados que os superiores deviam vigiar para que tomassem o necessário alimento. Porfiavam em privar-se já de uma coisa, já de outra, e frequentemente jejuavam a pão e água. Se lhes faltava o que as regras permitem, ou mesmo o mais frugal alimento, ninguém se queixava, vendo em tudo a vontade de Deus. Que de habilidade não empregavam no mortificar o paladar. Misturavam nos alimentos erva ou pós amargos. Quase todos possuíam o dom da oração e alguns, depois das matinas, permaneciam diante do Santíssimo Sacramento até a hora da prima. Estavam sempre recolhidos e de olhos baixos para não perderem a Deus de vista. Os próprios recreios eram escola de oração. Jamais discorriam do mundo nem dos negócios seculares, mas unicamente de Deus, da vida dos santos, da conversão das pessoas, da ventura de derramarem o sangue pela fé. Dessas práticas auriam novo fervor, com ardente aspiração de trabalharem e sofrerem muito por Deus. Eram admiráveis na obediência. Bastava conhecerem a vontade do superior para executarem-na imediatamente. Praticava-se a caridade em tão sublime grau que cada qual se comprazia em carregar o fardo do companheiro. Acusavam a si mesmos para desculpar os co-irmãos,
jamais se ouvia a mais leve murmuração. Então, aqui termina esse relato, né? Esse testemunho da vida, né? No Monte Argentário, né? Que é onde ele estava. Se os religiosos lhe eram de edificação, ele não o era menos aos religiosos. Digno parceiro de suas virtudes, tinha os lábios na chaga do coração de Jesus, a que consagraram o nome. Do lado de Jesus, né? Ele pegou Tomás Maria do lado de Jesus. Da chaga do lado, né? Lateral. Tinha os lábios na chaga do coração de Jesus, a que consagraram o nome, e bebia sofregamente no manancial das divinas perfeições, luzes e paz até então desconhecidas. Julgava-se no paraíso. Toda noite, durante o sono, aparecia-lhe em sonho o santo fundador, entretendo-se com ele em assuntos espirituais. Ilusão ou realidade? Ignorava-o. Ao despertar para as matinas, era como se saísse de doce êxtase. O coração fervia-lhe de amor. Em pouco tempo, fez-se perfeito religioso. O santo fundador, com licença apostólica, julgou-o digno da profissão após 2 meses e meio de prova. O padre Tomás Maria era modelo acabado de humildade, doçura e penitência, virtudes adquiridas na oração assídua. Missionário zeloso e infatigável, administrador prudente, foi de grande auxílio ao santo fundador. Ocultara-se à sombra da cruz, mas fê-lo conhecido o resplendor de seu gênio e de suas virtudes. Em 1760, ordem formal de Clemente XIII arrebatava-o à congregação. Devia seguir para Córcega como teólogo do visitador apostólico, o cardeal de Ângeles. Delicadíssimo era o encargo. Revoltara-se à ilha para sacudir o jugo da República de Gênova e, como julgassem os bispos partidários dos opressores, desterraram-nos. Daí surgirem ultrajes à religião, ódio mortal aos seus ministros, devassidão dos costumes e profanação das igrejas. Onde quer que se apresentasse o padre Tomás Maria, sua eloquência doce e insinuante conquistava os corações e acalmava os espíritos. Pelos trabalhos excessivos em país montanhoso, muita vez com perigo de vida, De Ângeles caiu doente. Obrigado a abandonar a ilha, deixou o padre Tomás como seu vigário geral. Ao chegar a Roma, teceu-lhe elogios, tais que o Santo Padre o constituiu visitador apostólico e o nomeou bispo de Tiana. Longe de lhe arrefecerem o zelo, essas honras deram-lhe maior vida, força e constância. Enfim, por seu intermédio, a grande voz da Igreja conseguiu dominar os furiosos brados de independência nacional. Sua caridade e prudência souberam unificar os ânimos e pacificar a ilha. Todos o amavam como a terníssimo Pai. Contudo, a mais digna de suas obras, quer como religioso, quer como apóstolo, permita-se-nos recordá-la aqui, para que o mundo conheça o vínculo que une os filhos de Deus, foi a caridade com que acolheu, consolou e alimentou a 4.000 jesuítas, heróicos e santos mártires, lançados naquelas praias, após serem tratados da maneira mais iníqua e caluniados, como somente o poderia fazer
a malícia infernal. Aqui já na época da revolta contra os jesuítas, né? E da supressão da ordem, né? Que foi exatamente Clemente XIII, né? Gênova cedeu a Córcega ao rei de França. Restabeleceu-se a hierarquia eclesiástica, terminando gloriosamente em 1770 a visita do Santo Pastor. Informado de seus méritos, ofereceu-lhe Luís XV o título de metropolita da ilha. As honras, porém, não o atraíam. Sua única aspiração era voltar ao Monte Argentário, para junto dos co-irmãos, e entregar-se novamente à vida de silêncio e oração. O rei, mostrando-lhe estima e reconhecimento, enviou-lhe 10.000 francos. O apóstolo recebeu-os quando já se encontrava a bordo e os remeteu imediatamente ao cabido da catedral para serem distribuídos aos pobres. Clemente XIV obrigou-o a aceitar o bispado de Amélia, transferindo-o mais tarde, apesar das lágrimas do rebanho e resistência do pastor, à sé de Todi, onde, em 1780, com 74 anos, faleceria em odor de santidade. Aqui tem uma nota dizendo: seu corpo repousa na Catedral de Todi, cercado pela veneração dos fiéis e glorificado por muitos milagres. Porém, a Santa Igreja não pronunciou ainda seu parecer. Padre Tomás, né? Talvez ele já tenha sido canonizado, né? Eu não sei, de fato. Tivemos como obrigação traçar de relance a vida desta grande santa figura de religioso, cuja glória reverbera na fronte augusta de Paulo da Cruz. Então ele fez uma breve biografia, né, do Padre Tomás até a sua morte, por causa de sua relação aqui com Paulo, com o nosso São Paulo da Cruz, né? Gravíssima enfermidade. Junto à graça vai sempre o sacrifício. Paulo comprara seus filhos com orações, lágrimas e dores. Satanás fazia-os pagar bem caro. O padre Tomás custou-lhe trabalhos inenarráveis. Conduziu de Roma ao Argentário no rigor do inverno. Fatigado como estava por tantas viagens e trabalhos, caiu enfermo. Dores atrozes o martirizavam, chegando a causar apreensão o seu estado. Transportaram-no a Orbetelo, à casa de piedoso benfeitor. Nada conseguia acalmar a veemência dos sofrimentos. Eram tão agudos e pungentes que o santo, para não se lamentar, recitava as ladainhas de Nossa Senhora, com acento de profunda tristeza. Alimentava-se pouquíssimo e tudo lhe causava ânsias de vômito. Não pregou o olho durante 40 dias e 40 noites. Confrangia o coração ouvi-lo, com os olhos fixos na imagem de Maria, dirigir-lhe comovedoras súplicas. Ó Maria, 1 hora de descanso, ao menos meia hora. Ó Mãe, minha doce Mãe, por caridade, 1/4 de hora, pelo menos 1/4 de hora. E não era atendido. Bem sabia a terna mãe não ser desejo de Nosso Senhor dar tréguas às dores do filho amado. Ao amargo desse cálice sobrevinham insuportáveis desamparos, fantasmas horríveis,
pensamentos desoladores, espantosas angústias. O pavor do inferno, mais do que o temor da morte, torturava-lhe a alma. Os demônios afligiam-no e o martirizavam. Aqui tem uma nota dizendo o seguinte: embora de 1756 transcrevemos a carta seguinte, que revela um dos pontos fundamentais da vida mística de São Paulo da Cruz. Abre aspas. Há 5 dias que estou pregado no leito com tormentos e espasmos nas junções e nervos dos joelhos e dos pés. Tormentos que superam minhas forças humanas, além de outros horrendos flagelos e espantosíssimos abandonos, que são provas de um inferno antecipado, como a alta união e as delícias que experimentam as pessoas justas são provas de uma beatitude antecipada. Então é como ele descrevia, né, esse estado de corpo e de alma dele, né? Tudo suportou o santo durante 5 meses, com inabalável paciência e resignação. Aos filhos que continuamente vinham visitá-lo, ao vê-los pesarosos, dizia: temos uma eternidade para desfrutar. Que são, portanto, as tribulações dessa vida. Todavia, se o corpo encontrou nesse crisol enfermidades para o resto de seus dias, nada perdeu a alma de seu vigor varonil. Que intrepidez de ânimo! Parecia olvidar os sofrimentos quando se tratava de Deus, das pessoas e dos interesses do Instituto. Outra aprovação das regras. As regras estavam aprovadas por simples rescrito. O Santo Padre prometera aprová-las por breve apostólico, logo que crescesse o número de casas e de religiosos. Em uma de suas viagens a Roma, Paulo solicitou essa aprovação e Bento XIV nomeou a comissão de 3 cardeais, entre os mais ilustres do Sagrado Colégio, para revê-las. Eis os nomes dos cardeais: Gentili, prefeito para a congregação do concílio; Girolame, da congregação dos bispos irregulares; e o cistercense Bezosi, ilustre pela piedade e pelo saber. Todos, mas particularmente Bezosi, deram a Paulo palavras de esperança. Tudo corria bem. O santo, contudo, temia os ardis de Satanás, sempre pronto a levantar-se contra ele. De volta à solidão, exortava os filhos a invocarem, com orações e lágrimas, a proteção do céu. Não eram quiméricos esses temores. Logo que os inimigos do Instituto tiveram conhecimento da revisão das regras, lançaram-se novamente à luta, empenhando-se por destruí-lo de vez. Lamentavam, abre aspas, mais uma ordem religiosa na Igreja de Deus, havendo já tantas e tão veneráveis por doutrina e santidade. Como se faltassem ordens consagradas à propagação do culto a Jesus crucificado. Aprovar outra unicamente por trazer ostensivamente no peito as insígnias da paixão. Esses e semelhantes queixumes eram o tema de seus colóquios. E não se contentando em alvoroçar a cidade, esforçavam-se por influir no ânimo dos cardeais encarregados da revisão das regras. O cardeal Girolame deixou-se arrastar pelas más línguas e, na primeira reunião, sustentou, inflexível, dever-se rejeitar a todo custo o pedido do fundador.
Eis os motivos aduzidos por sua eminentíssima. Então aqui é o cardeal falando, né? Já enredado nas fofocas, né? As regras do Instituto, no parecer de todos, são tão austeras a ponto de sobrepujarem as forças humanas. Aprová-las seria expor a sé apostólica a condescender, com deplorável facilidade, aos desejos dos que, por zelo certamente sincero, mas pouco esclarecido, pretendem demasiado da fragilidade humana. Ademais, o excesso de austeridades terminará por quebrantar o ânimo dos mais robustos, lançando-os no relaxamento, e onde esperavam encontrar caminho seguro para o céu, toparão com a condenação eterna. E concluía que, tudo bem ponderado, pelo respeito devido à Santa Sé e pelo interesse das pessoas, era de parecer negar-se à aprovação. Os cardeais Gentili e Bezose eram de opinião contrária. Eis o raciocínio de suas eminências. As regras já foram aprovadas pelo atual pontífice. Deve-se ainda refletir que os passionistas, à medida que aumentam em número, observam fielmente essas regras e são infatigáveis no ministério apostólico. Então, 2 contra 1 aí, né? O certo é que nada se concluiu nessa sessão. Semanas após, reuniu-se novamente o conselho. O cardeal Girolami, ao notar a inflexibilidade da opinião contrária, propôs um meio termo: modificar em vários pontos as constituições. O cardeal Albani, embora alheio à comissão, velava pela integridade das santas regras. Escreveu imediatamente ao fundador, pondo-o a par de tudo. Pobre Paulo, amante como era da perfeita pobreza, por ele chamada o estandarte do Instituto, afligia-se ao extremo ao saber que pretendiam facultar às casas de estudo possuírem rendas. Aconselhou-se com o padre Tomás Maria e, convencido de que Deus queria a pobreza integral do Instituto da Paixão, respondeu à sua eminentíssima, alegando tantas razões, em carta repleta de termos tão colorosos, que o príncipe da igreja ficou plenamente persuadido e resolveu falar do assunto diretamente a Bento XIV. O Santo Padre, para pôr termo à controvérsia, nomeou o prefeito da comissão. O cardeal que não era nem da comissão, né? Foi o suficiente para não se tocar mais nesse assunto. Mas Girolami propunha sempre novas alterações. Julgou-se necessária a presença do santo fundador. Nada o deteve, nem as dores que ainda o atormentavam, nem as fadigas de nova viagem. Chegou a Roma em fevereiro de 1746. O cardeal Albani obteve os mínimos dos mínimos de São Francisco de Paula, de quem era o protetor, que o hospedassem no convento de Santo André. Seu estado de saúde reclamava especiais cuidados. A presença de Paulo, sua doçura e humildade salvaram a obra de Deus. Girolami, persistente em suas opiniões, caiu enfermo. O sumo pontífice, admirador sincero do Instituto, excluiu-o da comissão. Era o termo dos debates. Era o triunfo. Mitigadas as regras em pormenores, como o uso constante de sandálias e o jejum e abstinência apenas 3 vezes por semana, exceto no advento, que continuavam cotidianos, os juízes, de comum acordo, aprovaram-nas no dia 27 de março de 1746, apresentando-as no dia seguinte ao Santo Padre. O sábio pontífice, satisfeitíssimo, dignou-se de escrever de próprio punho o rescrito para a expedição do breve. Ouçamos os acentos de reconhecimento e júbilo que brotavam da alma de Paulo da Cruz. Querido e amadíssimo Padre Fulgêncio, a caridade inspirar-vos-á
compaixão de uma alma tão pobre e imperfeita como a minha. O santo pensa sempre no seu nada, toda vez que Deus o glorifica. Mas seus olhares se voltam logo para o céu. Graças a Deus, segunda-feira da Paixão, 28 do corrente mês, quando se lê o Evangelho da Missa, si quis sitit veniat ad me et bibat, etc., João 7:37, o vigário de Jesus Cristo firmou a minuta do breve para a aprovação de nossas santas regras. Ontem me lancei aos pés de sua santidade, manifestando-lhe o meu reconhecimento. Que dizer da altíssima providência de Deus, permitindo, apesar das mais ativas diligências, não nos fosse outorgada essa mercê antes dos grandes dias da paixão. Quantos mistérios! Continuando aqui, São Paulo, né? Vossa Reverendíssima estará lembrado de que o mesmo sucedeu com o retiro do Monte Argentário. Não conseguimos, a despeito de todos os esforços, tomar posse solene do retiro, nem celebrar o divino sacrifício, senão no dia da exaltação da Santa Cruz. Nos autem gloriae portet in cruci Domini nostri Iesu Christi. Não devemos gloriar-nos senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6:37. Convenço-me sempre mais de que a congregação é obra de Deus. Assim o crê Roma, em peso, religiosos e prelados. Deus me tem ajudado. Posso dizer que é milagre de sua misericórdia resolver-se o magno assunto tão depressa e com êxito feliz. Em breve ordenarei solene ações de graças. No entanto, que todos se esmerem em louvar e agradecer ao Altíssimo. 31 de março de 1746. Isso é um trecho de uma carta, né? O breve de aprovação tem data de 28 de abril. O cardeal Albani custeou todas as despesas, levando-o no mês de junho, pessoalmente, ao santo fundador, então de passagem, pelo retiro de Santo Eutísio, que era outra casa deles, né? Deixa eu só ler um pouquinho mais aqui, para a gente terminar o capítulo. Misteriosa promessa. Paulo escreve a padre Fulgêncio. No dia da comemoração de São Paulo, 30 do corrente, começai, vô-lo peço, o tríduo solene em ação de graças, com exposição do Santíssimo Sacramento, devendo terminá-lo no dia da visitação da Santíssima Virgem, em que cantareis e aplicareis a Santa Missa, segundo a minha intenção. Haverá comunhão geral nos 3 dias. Pedi todos, com muita piedade e fervor, o desenvolvimento do Instituto, e para os religiosos, o verdadeiro espírito apostólico, que é o espírito de grande perfeição. Em suma, rogai a Jesus nos conceda a todos o seu Santo Espírito. Disse tudo em poucas palavras, e a mim, miserável, que destruo a obra de Deus, que direi? Prostro-me aos pés de todos e a todos peço perdão de minha vida pecaminosa, relaxada, tíbia e escandalosa, porque não sou regular, mas ao contrário, muito irregular. Rogo-vos, supliqueis a divina majestade que me perdoe os pecados, que são graves, gravíssimos mesmo. E se, por minha culpa, eu não sirva de exemplo aos demais com vida verdadeiramente santa, rogai a Deus que me tire desse mundo
concedendo-me, porém, uma santa morte. Por amor de Deus, não me recuseis essa caridade. E sou certo, certíssimo, de que, se corresponderdes à vocação, Deus a todos vos fará santos. Sei o que estou dizendo. Isso aqui é um trecho de uma carta, né? Sei o que estou dizendo. Os santos ocultam os favores do céu, mas muitas vezes se traem por uma palavra, um suspiro, um nada. É preciso interpretá-los e surpreendê-los quando distraídos. Aqui há, evidentemente, alguma revelação sobrenatural, alguma promessa de graças especiais aos que abraçam o Instituto da Sagrada Paixão. Deus lhe daria uma coroa de santos. Aqui tem uma nota que eu vou ler, que diz o seguinte: quando o santo fundador escrevia essas frases, tinha como discípulos homens que praticavam a virtude em grau heróico, qual sejam seu irmão, o padre João Batista, o padre Fulgêncio de Jesus, o padre Marco Aurélio do Santíssimo Sacramento, o padre Tomás do Sagrado Lado, o padre Francisco Antônio do Santíssimo Crucifixo, o padre Tomás de São Francisco Xavier, o padre José das Dores de Maria Santíssima, o padre Antônio do Calvário, o padre Felipe Jacinto do Santíssimo Salvador, o padre Bernardino de Jesus, o padre João Batista de São Vicente Ferrer, o irmão José de Santa Maria, o irmão Tiago de São Luís, etc. Dos religiosos desse tempo, escreve o santo fundador, abre aspas, que levam uma vida de santos, que caminham como valorosos na senda da perfeição, que graças a Deus são todos bonos odor Christi, o bom odor de Cristo, que é uma beleza ver o espírito ardoroso com que se entregam à conquista da virtude, principalmente os jovens, de maneira tal que, se não se refreassem, muito mais quereriam fazer. Seria admirar que, à sua morte, os santos lhes tenha tecido os mais lisonjeiros elogios e tenha visto todos salvos os 70 religiosos que o precederam na eternidade? Desses seus discípulos, hoje um deles já recebeu as honras dos altares. São Vicente Maria Strambi. O padre João Batista, seu irmão, é venerável. E outros serão iniciados os processos de canonização. Eu sei o que estou dizendo, né? É isso que o nosso biógrafo chama atenção aqui, né? Dessa frase, né? Não se admire o leitor dessas expressões de abjeção e desprezo. Paulo já nos acostumou a elas e já explicamos esse mistério de humildade nos santos. Consideram-se os maiores pecadores porque, na luz intensa em que vivem, descobrem as menores falhas, ainda que involuntárias, que lhes empanam a pureza da alma. Agora sim, o último trecho do capítulo, né? Primeiro capítulo geral. Aprovadas as constituições, era mister constituir-se a hierarquia com eleição canônica dos superiores, especialmente o prepósito geral. Nos primeiros dias de abril de 1747, dos diversos retiros, partiram para o Monte Argentário os membros mais ilustres da congregação. Embora fosse pequeno quanto ao número, esse capítulo é venerável pela santidade e luzes celestiais que eram ordenados os que nele tomaram parte. De que eram ornados, né? Os que nele tomaram parte. No dia 10 do mesmo mês, por unanimidade de sufrágios, foi eleito prepósito geral o santo fundador. A igreja, ao aprovar a nova congregação, elevou-a à nobreza do Calvário. Necessitava, pois, de um brasão. Adotou-se o mesmo emblema apresentado por Maria Santíssima ao santo fundador e aprovado por Bento XIV. Acrescentaram-se-lhe apenas
um ramo de oliveira ao lado direito e ao esquerdo uma palma, símbolos das divinas conquistas da cruz, a paz e a vitória. Vitória sobre o inferno e o mundo, paz entre o céu e a terra, o homem e Deus. Paulo da Cruz pediu, implorou que o libertassem do fardo que lhe impuseram nos ombros. Tudo em vão. Inclinou então a cabeça e submeteu-se às ordens da providência. E seria superior geral até a morte. Quão sábia fosse a escolha, vê-los-emos no capítulo seguinte. Bem mereceu ele o elogio de Maria Santíssima. A congregação vai bem, continue a governá-la como tem feito até agora. E aqui termina, então, o nosso capítulo glorioso, né? Que o nosso biógrafo nos brinda. Não só com a mini biografia de um padre, né? Passionista, o padre Tomás, como é que ele tomou o nome? Padre Tomás do lado de Jesus? Tomás Maria do lado de Jesus, né? Como também dessa aprovação final, né, da congregação, agora com breve, né? A aprovação das regras e tal. E muito interessante aqui, eu vou fazer um pequeno comentário só, porque nós já estamos para deixar tempo aí para vocês. Que coisa curiosa, né? Que a gente vê aqui no parecer do cardeal Girolami, que era contra a fundação do Instituto, né? O mesmo argumento, né? Que foi usado contra as ordens mendicantes na Idade Média, né? Que era... E o próprio cardeal tentou, enfim, introduzir uma regra de que eles podiam receber, né, rendas, etc, etc, né? As ordens mendicantes sempre foram um sinal de, talvez, de contradição, né? Desde das duas primeiras que foram criadas na Idade Média, né? Essa visão da pobreza voluntária, né? Que na Idade Média deu o que falar, né? E os dois que foram os grandes defensores disso, né, junto à igreja, foi ninguém menos que São Tomás de Aquino e São Boaventura, né? E aqui, mais uma vez, né, o cardeal preocupado com a rigidez da regra, né, que ele, cardeal, parece não acreditar, né, que haja seres humanos que consigam isso, né? O termo que ele usa aqui é muito, muito forte, né? Ele diz assim: as regras do Instituto, no parecer de todos, são tão austeras a ponto de sobrepujarem as forças humanas. Aprová-las seria expor a sé apostólica a condescender, com deplorável facilidade, aos desejos dos que, por zelo certamente sincero, mas pouco esclarecido, pretendem demasiado da fragilidade humana. Então, pode ser que eles estivessem, inclusive, com muito boas intenções aqui, o nosso cardeal, né? Mas ele está com a mesma ideia da Idade Média, né? A respeito das regras, da austeridade das regras, né? E da impossibilidade do ser humano de seguir essas regras mais austeras, né?
certo? Esse argumento é um argumento, aliás, é um argumento que nos pega também, né? Se a gente pensar bem, esse é um argumento, ele não é um argumento idiota, né? A ser apresentado. Ele é um argumento que a gente faz a gente pensar, né? Será que tem ser humano que aguenta isso, né? Certo? Mas aí eu queria saber se há algum comentário que vocês queiram fazer aí desse capítulo grande e belíssimo, né, que nós lemos aqui. O professor, é que ao Sim. contrário do que esse cardeal pensava aí, São Paulo da Cruz era muito bem esclarecido, né? Aí que tá, né? Os parâmetros que ele tinha, pelos vislumbres que ele tinha, com certeza, do céu, eram altíssimos. É. Por isso que ele se achava tão pequeno. E aí eu acredito o seguinte, mesmo esses outros que faziam parte da ordem, mesmo talvez não tendo esse tipo de visão, né, de relacionamento, vamos dizer assim, com o céu tão direto, eles viam nesse pai, né, nesse fundador da ordem, que era São Paulo, o que São Paulo via do céu, talvez, não é? E daí é o exemplo arrastando mesmo, né? E eu acho que se esse cara perguntasse para São Paulo, pô, mas essas regras são muito austeras, você acha que você consegue seguir? Ele talvez respondesse, não, eu mesmo não conseguiria seguir não, se não fosse pelo auxílio de Deus. Uhum, uhum. Certamente ele falaria isso. Ele falaria, não, a minha fragilidade humana eu conheço muito. Uhum. Né? Mas o que o cardeal não levava em conta era exatamente essa participação de Deus em tudo isso. Né? Uhum. Porque ele seria o primeiro a admitir que ele mesmo não conseguiria. Sim, sim. E nós estamos lendo uma biografia, nós já sabemos da história pronta, né? Agora, esse cardeal, ele estava lá vivendo um Exato, momento, né? exato. Eu acho que ele não estava com má intenção. Mas assim, ele cumpriu um papel também, né? Enfim. E Deus, quando ele cumpriu o papel, resolveu adoecê-lo para ele sair da comissão. Né? Causa segunda aí, né? Aí tá Exatamente. Causa segunda. E aí a gente vê quão frágeis são os nossos parâmetros, né? Que a gente não acredita em Deus, né? Se a gente acredita só nas nossas forças, nós estamos mortos. Pois é. E aí, às vezes, a gente quer se achando, né? Um pouquinho que a gente faz, já fica se achando. Ah, mas isso é toda hora, né? Perigosíssimo isso. A nossa importância, né? É os tais tomistas de escadaria que o Márcio fala. Como é que é? Escolásticos de É um perigo isso. escadaria. Por isso que é tão importante mesmo ler. A gente fala e repete isso a cada leitura que a gente faz, cada santo novo que a gente vai conhecendo a vida, como que é importante ler a biografia, né, do santo. A vida dele. Exatamente, né? Quer São dizer, exemplos e palavras, né? a vida dos santos é de fato o que nos alimenta, né? Depois dos evangelhos, da Bíblia, é o que nos alimenta, né? Diariamente, porque a gente vê a vida de Nosso Senhor sendo demonstrada na vida de seres humanos como nós, né? E o senhor disse uma palavra importante, diariamente, né? Tem que ser diariamente, professor, né? Porque se a gente se afasta um pouquinho, ontem falou algo sobre ele rezar insistentemente. A gente é pouco insistente, né? Deus quer que nós sejamos insistentes. A gente é muito pouco insistente. Muito pouco. A gente desiste muito fácil. Ah, não, Deus já sabe o que eu quero. Eu não preciso falar de novo, né? Ele conhece os meus problemas, Uhum. né? Isso é muito comum, né? Esse pensamento é muito comum. Até as pessoas
falam, né? Ah, mas por que eu tenho que confessar esse pecado? Deus conhece esse pecado. Ele sabe, né? Em tudo isso, né? É porque Deus quer que a gente conheça, né? E que a gente Reconheça, né? reconheça que nós não podemos nada contra aquilo que nós estamos Uhum. pedindo a Ele, né? Que é Ele que vai ter que arrumar ou então não vai ser arrumado, né? E nós temos que pensar nisso todos os dias, É. insistentemente mesmo. E Por isso que tem que pedir a perseverança. essa alta acusação dele aqui é impressionante, né? Impressionante. A gente começa a pensar em escrúpulos, né? Mas aí não, é porque Ah, não, aqui é porque a O clareza geógrafo que ele via, esclareceu. né? Isso. A clareza que ele Uhum. via era muito grande, né? Aquela história, né, professor? A mancha num tecido branco, ela salta mais às vistas do que uma mancha num tecido escuro, né? E aqui a clareza da luz que iluminava ele, que é o resplandecer da glória, né? Já era a luz da glória, né? Atenuada, mas era a luz da glória, né? Então aí não tem jeito. Porque ele, com a mesma clareza, ele via os pecados dos outros, né? Uhum. É por isso que ele via, né? Professor, é interessante. Aí, daí a gente tem que ver o tanto de caminho à frente que nós todos temos que cumprir, né? E ali, quando estava o padre descrevendo, né, os primeiros passionistas ali, né, colocando ali tantas virtudes, né? E muitas dessas a gente fica perguntando, será que a gente não pode imitar várias delas, pelo menos naquilo que a gente tiver ao nosso alcance, né? Como diz a ladainha da humildade, ser tão santo quanto a gente puder ser, Se né? tivesse só Porque umazinha pra gente imitar, já era bom. não é murmurar menos, aceitar as dificuldades com ânimo melhor, né? Porque hoje em dia o pessoal está assim, uma intolerância ao mínimo desconforto, já parte para briga, parte para o divórcio, parte, né, para ignorância e tudo mais. Aliás, aqui no testemunho do padre Tomás a respeito do coisa, uma das coisas que ele fala, a última frase dele é assim: jamais se ouvia a mais leve murmuração. Isso ficou gravado aqui. Nenhuma murmuração, exatamente. Né? E o que muitas vezes tem, a casa brasileira típica é um manicômio, né? Uma barulhada, gritaria, falação e futilidade, nada. O que importa mesmo é o que menos fica, né? É o que menos tem No encontro de tempo e amigos espaço. também, né? No encontro de amigos, até em coisas mais relaxadas, a murmuração é que comanda guia tudo, né? a conversa, né? Parecendo Aquele conversa negócio, como é que você tá? Não, cara, eu tô com tanto problema, meu Deus do céu, meu filho assim, minha esposa, não sei o quê, o meu time perdeu, não sei o quê. Mas você sabe que aqui no Brasil também, se a gente falar, isso às vezes é uma forma de defesa, as pessoas falam, não, tá tudo indo muito bem, aí você começa falar isso no meio de gente preguiçosa, acaba gerando inveja, né? Ao invés de ser admiração, nossa, que legal, também quero fazer isso. Ao invés de fazer isso, né? Me conta, me ensina como é que eu faço, que eu vou fazer também. Entre colegas de trabalho, isso é um perigo, né? Porque eles começam a te boicotar, né? Não, qualquer lugar. Às vezes as pessoas ser menos suspeitas, elas vão te desejar mal, vão querer, né, fazer tudo mais. Bom, e antes que o nosso tempo acabe, professor, achei interessante ali. Bom, os santos sempre são um sinal de contradição no seu tempo, né? Igual tinha lá falando dos jesuítas que foram expulsos, perseguidos, né? Mais um veneno destilado da Inglaterra e na França, na Itália e tudo mais. A gente viu essa pré-revolução, esse ensaio de revolução aí nessa disputa aí com a República de Gênova, que acabou jogando a Córcega na mão da França, que está lá até hoje, né? Que eu não sei se é mais um fruto podre do libertarianismo, né? Vamos nos libertar de um para nos julgar nas mãos de outros, que são às vezes piores ainda do que aqueles, né? E olha que estava no Luís XV, né? O Rei Sol. Pois é. Aí. O filho do Rei Sol. O Rei Sol, acho que era o 14. Exatamente, o filho do Rei Sol. O pai daquele molenga lá que. Isso. Que a coisa já está decadente, né? A partir do Luís XIV ali já. O pai do molenga lá.
aliás, bem antes, né? Se eu parar e pensar assim, Henrique IV também era protestante, aí vai desgringolando por aí afora. E tinha, deixa eu ver o que mais que eu achei interessante também, professor. Bom, mas essencialmente era isso. Esse cardeal aí é uma espécie de proto-modernista, né? Não sei se ele estava bem intencionado ou bem iludido, né? Bem intencionado e bem iludido ou mal intencionado, vamos dizer assim. Já era as regras já das instituições religiosas já causavam um certo horror, né? Horror, ai, ui. O que eles poderiam fazer? Por exemplo, se eles achassem, como aqueles outros cardeais fizeram, mas eles já conseguem seguir isso, então não tem nada Não, já estava que foram aprovado. aprovados, né? E caso eles pensassem, mas e quem não der conta? Quem der conta não entra ali. Ou então cria uma nova classe, uma ordem terceira, que seja uma coisa minorada, para que as pessoas entrem, façam um pouco daquilo, e se elas perceberem que dão conta demais, aí sim, eles entrariam na porque ordem nessa época já principal. existiam os capuchinhos. Os capuchinhos também são rigorosos. Muito rigorosos. Eram, né? Enfim. A gente não sabe, né? Até os passionistas hoje em dia, a gente tem que ver exatamente como é que eles são, a gente não sabe. Mas era só isso, professor. Obrigado. Desculpa pela demora aí. Meu caro, eu que li demais hoje. E eu acho que não vai dar mais tempo para ninguém falar, porque o nosso negócio está chegando ao fim aqui. Vamos ver se amanhã eu leio menos e a gente conversa mais. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo da Cruz, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.